Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. Eu li ontem e publiquei no meu canal do Telegram, somente a manchete, um artigo que eu penso que é de muita transcendência, muito importante de conhecimento para todas as pessoas que se importam com as coisas contra as quais eu luto aqui nesse meu canal e na minha atividade pública. E é contra a destruição da família e a destruição de todo o ordenamento jurídico sob o qual nós vivemos, não só nós, como nossos pais, nossos avós, um ordenamento que foi construído ao longo de séculos, que vem do legado romano e também católico cristão, usando aqui a palavra no sentido amplo, porque todos sabem que cristão e católico, em algum momento da história, isto é, nos inícios, digo eu, do cristianismo, antes que chegasse Lutero com sua atividade divisora, cristianismo e catolicismo eram sinônimos, não é? Então, esse artigo foi publicado no Info Vaticana, um meio de comunicação católico de língua espanhola, espanhol, no dia 12 de fevereiro, sob o título Alemanha, os amigos poderão transformar-se em parentes. Eu vou ler o artigo, que tem como autor uma pessoa chamada Tommaso Scandroglio, um italiano. O artigo foi inicialmente publicado em língua italiana no meio de comunicação Nuova Bússola Quotidiana. Foi traduzido por Verbum Caro, ou melhor, Verbum Caro para Info Vaticana. Então, passo a ler o artigo que está aqui em espanhol. Os partidos que governam na Alemanha decidiram reformar a lei de família para reconhecer o parentesco eletivo. Os amigos podem transformar-se em parentes, uma reforma perigosa porque situa a amizade em um marco legal e, sobretudo, porque ataca de novo a família, liquefazendo sua identidade. Não sei quem é Tommaso Scandroglio, valia a pena olhar, não o fiz, eu não vou agora buscar quem é Tommaso Scandroglio. Mas os que me escutam e que tiverem interesse, eu os animo a buscar quem é essa pessoa, porque eu achei o artigo muito bem escrito. Vamos lá. Vocês se lembram dos PAC? Os pactos civis de solidariedade eram uma solução em voga há alguns anos em toda a Europa para reconhecer as parejas de hecho. Em espanhol dizemos parejas de hecho, são os casais, como se diz em português, que não estão casados formalmente e que vivem juntos, tanto heterossexuais como homossexuais. Na realidade, somente foram cabeças de ponte para justificar os casamentos heterossexuais, ou melhor, homossexuais. Tanto é assim que em muitos estados eles foram cancelados, os PAC, isto é, esses pactos civis de solidariedade, para dar lugar ao matrimônio homossexual, e onde ainda existem, como em nosso país, isto é, na Itália, ver a lei de uniões civis, são pouquíssimos os cidadãos que se acolhem a eles. Isto é, a lei não teve muita transcendência na Itália. Sigo. Na Alemanha, o conceito de formalizar legalmente um vínculo, diferente do matrimônio, passou da pareja, isso é, do casal, né, não formalmente casado, ao amigo. De fato, os partidos do governo decidiram reformar o direito de família para reconhecer o parentesco eletivo. Já não valerá aquele dito: teus amigos tu escolhes, tua família não. Porque a partir de agora, na Alemanha, os amigos e os conhecidos com os quais queiramos estabelecer uma comunidade de responsabilidades também serão elevados à categoria de familiares. Assim, uma relação não ficará no âmbito puramente privado, terá valor público e se caracterizará por direitos e deveres recíprocos. Por conseguinte, a amizade terá cargas não somente morais, mas também jurídicas. Marco Buschmann, ministro de Justiça alemão,
que definiu essa iniciativa como a maior reforma do direito de família das últimas décadas, declarou que a comunidade de responsabilidades deverá adaptar-se às diferentes situações da vida e permitir diferentes intensidades da assunção de responsabilidade mútua. As relações afetadas por essa nova disciplina são todos aqueles laços de afeto e ou apoio mútuo não herdados por nascimento e não derivados das relações de casal. Amizades, conhecidos, relações de trabalho e estudos, convivência, etc. Se o Estado legitimou algumas relações, como por exemplo o matrimônio, em suas versões heterossexual e homossexual, não vemos por que não pode reconhecer também relações de diferente natureza que impliquem a assunção de uma responsabilidade mútua. Assim, duas viúvas poderiam ir viver juntas e regular sua relação através dessa nova instituição. Ou poderia fazê-lo um casal de amigos que, por causa de alguns interesses comuns, quisessem encontrar proteção legal. Ou também um membro de um casal homossexual que quer converter-se, transformar-se em pai do filho biológico do outro membro. Gente, antes de continuar, eu gostaria de fazer aqui uma consideração que me veio enquanto eu lia. Vejam bem, isso aqui, penso eu, que é uma tentativa muito consciente de deitar por terra todos os direitos de família, certo? Porque quando o todo e o nada praticamente são a mesma coisa em certos casos. Então, tipo assim, se aqui todo mundo vai ter direito a uma proteção legal como se familiar fosse, então os familiares de verdade que até hoje tiveram proteção legal ficarão sem proteção legal. E eu acho que é isso exatamente o que essa elite da nova ordem mundial quer. Destruir o nosso ordenamento jurídico, já vem fazendo há muito tempo com essa história dos direitos LGBTQ, né? Essa coisa de você poder escolher o seu sexo. Eles vêm destruindo o direito há muito tempo, como vêm destruindo também os estados-nação, isto é, toda a velha e boa ordem que está fundada sobre o direito natural, eles querem destruir para fundar uma nova ordem baseada no que sai da cabeça deles e que jamais será melhor do que o que sempre foi, porque distancia-se completamente do direito natural. É uma coisa completamente artificial, criada por homens e, portanto, podemos dizer, criada pelo demônio. E eu não estou sendo aqui nem exagerada, nem fundamentalista, estou sendo simplesmente realista. Sigamos com a leitura do artigo do Info Vaticana. Que podemos dizer? Em primeiro lugar, que essa reforma é inútil. Os cidadãos alemães já dispõem, na atualidade, de todos aqueles instrumentos jurídicos de direito civil para regular as relações com os amigos, os conhecidos, os companheiros, etc. Desde o âmbito do aluguel, passando pela compra, pela venda, até as empresas, etc. Tudo está regulado, né? O aspecto inovador estaria em que o novo status de pseudoparente permitiria equiparar juridicamente o novo parente com os familiares reais, como filhos, pai, mãe, cônjuges, e assim, no exemplo das duas viúvas que convivem, se uma delas morresse, a metade dos bens da casa na qual elas conviviam passaria a ser a metade da casa dessa última que sobreviveu à primeira, saltando a famosa legítima dos herdeiros. Essa legítima dos herdeiros, aqui dito em um jargão do direito espanhol, é a parte legal que os herdeiros no Brasil têm direito no caso de sucessão. Sigo. Em segundo lugar, essa comunidade de responsabilidades expressa uma ingerência indevida do Estado em assuntos que não lhe competem. De fato, normativamente, não entra dentro da competência do governo disciplinar a amizade, por exemplo. O perímetro de intervenção do Estado é definido pelo bem comum. A amizade entre duas pessoas certamente pode contribuir ao bem comum, mas contribui de maneira eficaz somente se o Estado permanece fora dela. É de interesse do Estado que algumas relações sociais floresçam
e vivam de maneira espontânea e privada, sem ingerências do público, salvo, em todo caso, a utilização dos instrumentos jurídicos básicos já existentes em qualquer foro civil. Dir-nos-iam que o Estado não obriga duas pessoas, dois amigos, a fazer uso da comunidade de responsabilidades. Mas o problema não está na obrigação, mas na criação dessa nova instituição. De fato, que o ordenamento jurídico reconheça uma nova instituição jurídica se justifica somente se essa instituição contribui de forma significativa ao bem comum e se é necessária. Entretanto, no caso da amizade entre duas pessoas, contribui de forma significativa ao bem comum somente se permanece livre e não sob a disciplina normativa. Portanto, essa intervenção é prejudicial e não necessária. Na verdade, o verdadeiro tropeço não está em que exista um reconhecimento legal da amizade, da relação entre dois companheiros de trabalho ou de universidade, etc., senão em que, assim, temos uma verdadeira mutação da identidade da amizade, da relação profissional, etc., porque esses amigos, esses companheiros, esses colegas se transformam magicamente em parentes. E aqui chegamos ao terceiro motivo da nossa reserva. Essa iniciativa normativa, querida pela nova coalizão de governo formada pelos social-democratas, verdes e liberais, é um ataque mais à família, porque a família não é somente aquela que nasce do matrimônio entre o homem e a mulher, ou, em um sentido mais amplo, a que identificam os laços de sangue e matrimônio, mas também aquela que nasce do matrimônio homossexual legal na Alemanha desde 2017 e, agora, qualquer relação que decidamos. É o triunfo da livre escolha. Família já não é uma realidade natural a reconhecer, mas uma realidade a criar, de forma independente, seguindo um desenho muito pessoal. A família, portanto, transforma-se em uma realidade de relação de qualquer tipo, sem vínculos. Família é qualquer relação. E assim, um amigo ou um colega de futebol podem transformar-se em parentes. O te amo como um irmão já não será uma metáfora. Tudo é família. Mas se família é tudo, então família não é nada. Vejam, gente, é exatamente isso. Se família é tudo, então família não é nada. Porque já não tem elementos que a definem para, assim, poder identificar sua identidade diferenciando-a de outras relações, como as de amizade, trabalho, diversão, etc. A consequência é que a família se liquefaz ainda mais, sua substância e sua essência se evaporam e seus limites se confundem com outros limites próprios de relações sociais diferentes. O princípio de fluidez, que a miúde vemos aplicado à orientação sexual e à identidade sexual, é agora introduzido na instituição familiar, que, deste modo, morre porque é despojada de sua identidade específica. E assim termina esse artigo excelente, leva a uma reflexão muito pertinente acerca do que vai ser família em muito pouco tempo. Não pensem que isso aqui é uma iniciativa que cai no esquecimento. Não, isso aqui, queiramos que não, peçamos a Deus que não, mas isso aqui tem todas as características de ser utilizado tarde ou cedo por um grupo de pessoas progressistas que não tem o menor reparo em destruir absolutamente toda a ordem maravilhosa em que nós vivemos. Maravilhosa, cheia de defeitos, mas maravilhosa com comparação ao que eles querem instituir. E na colaboração com esses demoníacos da elite da nova ordem mundial estão pessoas que vemos na rua, não é? Que são nada mais que bala de canhão, nada mais que idiotas úteis e que ajudam a destruir o mundo como o conhecíamos até hoje.